Bom, agora que a gente já conectou aqui na nossa conta do Lovable, podemos já começar a escrever o nosso prompt. E aqui vai a primeira lição que é muito importante. O erro mais comum é entrar aqui e pedir tudo de uma vez. Tipo assim, tem um sistema completo de cardápio digital que eu consigo editar os produtos e o cliente vai pagar pela mesa, e a gente vai escrevendo aquele tanto de informação e o Lovable ele vai acabar ficando perdido com isso. Então, o certo é construir em etapas e refinar aos poucos. O primeiro contato que a gente vai ter aqui, a gente vai testar com um primeiro prompt simples aqui, só para a gente explorar. Então, eu vou escrever aqui, ó, crie um cardápio digital com listagem de produtos e botão de adicionar ao carrinho. Com isso, a gente já pode enviar o nosso prompt, mas antes vamos explorar um pouquinho o que o Lovable tem aqui de opção dentro dessa caixa de texto aqui de prompt. Eu tenho esse botãozinho de mais, onde eu consigo mandar um screenshot para ele ou anexar um arquivo que eu tenho. Então, também funciona se você tirar um print aqui, ó, tirar um print aqui e eu consigo adicionar essa imagem. Então, por exemplo, se você tiver alguma referência, alguma imagem, algum layout que você goste, até mesmo de algum produto que você quer espelhar e que seja parecido, você pode colar alguns prints aqui, até 5 prints é o ideal, para ele não ficar perdido, e ele também não aceita mais do que 5 prints, 5 imagens, mas dá para você aumentar um pouco ali a fidelidade do que você quer, tá? Também a gente tem a parte do design, que isso aqui é só para a parte do Enterprise, e os connectors, que são os bancos de dados, ou o banco de dados em si, os servidores MCP, que depois eu vou entrar um pouco mais nisso, e aqui no Manage Connectors, a gente vai ver aquelas integrações que a gente falou. Tá? Então, mas eu vou voltar aqui e depois a gente entra nesses connectors aqui. No final, a gente tem aquele modo planejamento que eu falei para você. Então, se você habilitar, ele primeiro vai planejar o que você escreveu, vai melhorar um pouco ali, e depois ele vai mandar para você aprovar ou não o plano dele. O interessante é que se você está vendo que a plataforma aqui ela está em inglês, né? Mas se você escrever em português, ele vai entender o português e vai te responder em português, porque a inteligência artificial é inteligente, né? Então, pode ficar tranquilo que você vai entender o que ele está falando ali. No outro botãozinho que a gente tem aqui, é para habilitar o modo voz, que aqui você pode ir falando, quando você habilita, a gente vai falando aqui, e ele vai transcrevendo aquilo que você está falando para poder facilitar. Então, às vezes, você não sabe escrever muito bem, mas você sabe digitar a ideia. E aí o ideal é você escrever aqui e pode habilitar até o modo planejamento, que ele vai reorganizar as ideias ali, e aí depois você só aprova ou não. Mas para a gente explorar, eu vou mandar esse primeiro prompt aqui. Então, vamos lá. Cliquei aqui e o que vai acontecer? Repara que aqui eu ainda não fui super detalhista, eu estou só explorando, né? Então, a gente vai entender esse comportamento e o que está acontecendo é que o Lovable ele está analisando o layout, card, listas e está explorando os recursos ali que ele vai usar para poder me propor um primeiro layout ali do que eu pedi. Né? Aqui em cima, ele já criou um nome para o nosso prompt, né? Eu vejo aqui em cima, nesse menu, algumas outras configurações aqui também que a gente tem do Lovable. E aqui a gente consegue ver os nossos créditos. Todos os dias o Lovable vai te dar 5 créditos diários, né, para você utilizar, e aí a gente tem que tentar economizar e otimizar ao máximo os nossos prompts ali, ser mais assertivo possível, para a gente conseguir usar os créditos diários do Lovable, que são 5 créditos ali para poder desenvolver a nossa ideia. Esses 5 créditos são suficientes para você desenvolver esse produto aqui. Eu contratei aqui um plano Pro com 25 créditos, ele me dá 20 créditos por mês e mais os 5 créditos diários. E se por acaso eu gastar todos os créditos, amanhã eu vou ter mais 5 créditos para poder continuar o meu projeto. E o legal é que no outro dia você já pode ter pensado alguma coisa diferente, ter organizado. Então eu indico você trocando uma ideia ali, por exemplo, com outra IA, como o ChatGPT, e falando qual que foi o resultado, o que você espera, o que você gostaria, para ele te dar alguns prompts mais assertivos em cima disso.
Ao decorrer aqui dessa aula, a gente vai fazer isso, né? Eu vou abrir uma outra inteligência artificial para a gente melhorar o prompt e ser mais assertivo, mais imperativo ali no que a gente quer. Mas enquanto o Lovable vai desenvolvendo, veja que ele já está aqui trazendo algumas imagens, ele já está criando um layout para a gente, criando os componentes do menu e as páginas, até a gente conseguir ver um preview. Mas Felipe, vai ficar só nisso? Não, o Lovable agora ele vai começar a me mostrar um preview do que foi gerado. Ele falou aqui, ó, seu cardápio digital está pronto, né? Incluindo o header com branding, a navegação por categorias, chips, cards de produtos com fotos, preços e controle de quantidade, e uma barra flutuante de carrinho que aparece ao adicionar itens. Você vai ver que ele já ajustou aqui a tela, e aí agora eu tenho no lado esquerdo o chat meu, que eu estou trocando ideia aqui com o Lovable, e no lado direito ele já dividiu para mim automaticamente com uma outra tela. E aí o que a gente tem aqui? O nosso produto já rodando. Então, nesse primeiro prompt único que a gente mandou, a gente já tem um resultado. Vamos dar uma olhada e idealizar o que é esse resultado aqui que o Lovable deu para a gente? Bom, depois que ele acabou, ele me deu até uma notificação sonora que o prompt está pronto. Você vai receber essa notificação aí também, então você pode ir até fazendo outras coisas do seu dia a dia aí enquanto o Lovable vai fazendo. E aqui no nosso preview, eu tenho os menus que ele falou que criou, então, entradas. Vou clicar aqui em principais, acompanhamentos, bebidas, sobremesas. Veja que não está funcionando ainda, não está filtrando, né? E aqui a gente tem um botãozinho de adicionar e eu consigo ver o meu carrinho, que ainda não está implementado. Então, com um prompt simples, ele já criou aqui uma estrutura básica de um produto que a gente está desenvolvendo. Então, imagina se a gente tivesse dado mais contexto, né? A qualidade do resultado depende diretamente do seu prompt. Agora que vai começar a parte mais importante, que é a gente melhorar tudo que a gente fez aqui. Mas antes disso, eu vou dar uma visão para você do que a gente tem de recurso aqui dentro do Lovable. No canto esquerdo, onde a gente tem o chat, depois que ele deu aquele resumo do que ele fez para a gente, em cima aqui do chat você vai ver que ele deu algumas sugestões para poder melhorar e otimizar o produto. Essas sugestões, elas fazem sentido com o seu produto, tá? Então, se você fala sobre cardápio digital, se você está criando um produto sobre uma landing page de alguma coisa, vai fazer sentido essas sugestões aqui. Se você clicar, ele vai trazer para o texto e é só você mandar enviar, tá? Aqui embaixo, a gente ainda tem os mesmos botões, né? Por exemplo, o de adicionar, que a gente consegue tirar o screenshot, adicionar uma referência, isso aqui já vai ser mais pro código em si. A gente tem a parte do GitHub, que é para poder conectar o nosso projeto do Lovable no GitHub, a base de conhecimento e o histórico. E aí eu vou explicar um pouco aqui para vocês. Quando a gente acessa aqui em Project Settings, a gente vai ver um overview do nosso projeto em si, né? Então, a gente tem a visibilidade do nosso projeto, quem pode ver ou quem não pode ver o projeto. Aqui, você pode selecionar a categoria do seu projeto. No preview, lá dentro, você consegue esconder o badge do Lovable. Então, quando a gente vê o preview, a gente publica o nosso app, ele vai ficar aqui, ó, Edit with Lovable. Então, se você habilitar isso aqui, ele vai remover aquilo lá. Isso aqui é só para os planos Pro, tá bom? Então, se você tiver um plano pago, você vai conseguir remover isso aqui. A gente consegue renomear o projeto, a gente consegue fazer um remix do projeto, ou seja, a gente duplica esse projeto para poder construir ele de uma forma diferente em outro espaço, ele mantém esse espaço original, esse projeto que a gente fez. A gente pode transferir de workspace, então aqui eu não consigo transferir porque a gente só tem um workspace funcionando, tá? Transferir o dono do projeto, né? Quem que é o dono daqui, desabilitar o Analytics e tem outras configurações aqui que, por enquanto, a gente não vai utilizar, tá? Bom, embaixo a gente tem a parte de domínios. Então, se eu precisar conectar um domínio personalizado, então eu quero aqui cardapiodigital.com.br, é aqui que a gente vai conectar esse domínio do nosso projeto, tá? Eu posso adicionar um domínio que já existe, que eu já comprei. Então, por exemplo, se eu fui lá, comprei no Registro BR ou na GoDaddy, eu consigo conectar esse domínio aqui, ou eu posso comprar do próprio Lovable, né? Então, ele tem uma integração
com o Ionos aqui, que você também consegue comprar esse domínio, beleza? O de baixo, esses outros menus, estão mais relacionados ali à conta e o workspace, tá? Então a gente vai conseguir ver os créditos de IA que eu falei para vocês lá no início, como integração também, e aí ele dá para a gente $1 de crédito ali para a gente testar alguma coisa de IA ou outra, e a gente também tem $25 de crédito para poder utilizar o cloud, que é o back-end, e também a parte do banco de dados e etc. Tá? Tem outras configurações sobre privacidade e segurança, tá? E a parte da conta de labs aqui do GitHub Branch Switching, e a parte de base de conhecimento. Então, se você precisa que o seu projeto ele siga uma base de conhecimento, ele siga ali uma especificação, a gente pode descrever o que é a proposta do nosso aplicativo e especificar esquemas, APIs, né, tudo que a gente precisa detalhar aqui com o Lovable para que ele use sempre essa base de conhecimento antes dele executar algum prompt. Então, se eu mando algum prompt raso e aqui eu coloquei toda a especificação, os guidelines, o que meu projeto é e qual que é o objetivo dele, ele sempre vai usar essa base de conhecimento para poder executar os nossos prompts. Vamos voltar lá no nosso projeto para a gente continuar nas opções aqui dos menus. History é basicamente cada vez que você manda um prompt e ele gera uma nova versão, você vai conseguir ver o histórico de cada coisa que o Lovable fez. Isso vai facilitar para a gente poder reverter se acontecer alguma coisa que saiu fora do nosso controle. Então, não gostei do que o Lovable fez. Em vez de eu vir aqui e pedir para ele refazer, reverter tudo, porque ele vai gastar prompt, ele vai gastar token para poder fazer isso, né? Os seus créditos eles vão ser consumidos, a gente consegue vir aqui e apenas reverter essa versão, tá? E aqui a gente consegue marcar na história que essa é uma versão, por exemplo, eu gosto de utilizar isso para marcar como uma versão estável, tá? Aqui a gente pode ver as mudanças do código que foram feitas na parte mais de código aqui, então ele mostra tudo que ele adicionou na timeline de tudo aqui, e também a gente consegue ver no GitHub. Por enquanto não está conectado no GitHub, mas futuramente depois a gente vai conectar aqui também o projeto no GitHub, tá? E por fim a gente consegue ir lá para o chat e mostrar onde que ele criou isso, tá? Vamos voltar aqui para o preview e mostrar mais outras opções aqui do chat. A gente tem aqui também o Visual Edits. Isso aqui é muito legal. Então, por exemplo, eu não gostei do nome que ele deu, cardápio digital. Eu posso clicar aqui em Visual Edits e veja que ele já marcou aqui na minha tela. Quando eu passo o mouse em cima, ele marca o componente que eu quero. Então, se eu venho aqui e falo e clico nesse componente, eu tenho algumas modificações que eu posso fazer, algumas especificações. Eu posso vir aqui e editar o conteúdo, em vez de cardápio digital, eu posso colocar aqui, ó, cardápio online. Ou eu até mesmo posso pedir para o Lovable fazer isso para mim, porque aqui no chat ele já marca que tem a tag confirmada. Aqui a gente pode salvar, então ele pede para a gente salvar, e depois eu consigo mandar um prompt para ele poder editar, caso seja alguma coisa mais complexa, tá? Deixa ele salvar a minha edição aqui, que a gente vai fazer essa etapa pedindo para um prompt mudar algo que eu quero. Tá? Então, eu vou vir aqui no meu Visual Edits e vou falar o seguinte para ele. Vou marcar essa parte aqui. Vamos marcar aqui essa parte e vamos falar o seguinte. Esses menus estão feios. Vamos fazer bem básico mesmo, assim como um usuário faria. Mude eles para mim. A gente vai ver o que o Lovable vai fazer com essa informação que a gente deu para ele. Depois que a gente clicou aqui e apertou Enter, ele já mostra que o agente está trabalhando e a gente tem que aguardar agora ele terminar de fazer as modificações e mostrar para a gente o resultado que ele executou. Bom, a gente já consegue ver que agora ele modificou um pouco, mas nem foi tanta modificação assim, ele só deixou um pouco mais quadradinho, mas também porque eu dei muita pouca informação para ele, né? Vamos voltar lá para o nosso chat, eu desmarquei aqui o Visual Edits, e aí ele mostra pra gente, ó,
atualizei os botões da categoria com visual mais refinado, bordas arredondadas, um backdrop blur, com as sombras no item ativo, com efeitos de escala, hover em destaque sutil na borda. Então, quando a gente passa o mouse, a gente vê que ele conseguiu fazer isso, tá? Nos outros botões aqui, a gente vai ter as mesmas coisas, que é o modo plan, a gente vai ter o modo voice, que eu consigo falar com ele, e o botão para poder enviar a mensagem.